Visualiza comigo aqui o seguinte cenário. Nós estamos em uma faculdade e um professor decidiu aplicar um trabalho em que as pessoas deveriam fazer uma apresentação no final do semestre e esse trabalho era extremamente importante para a nota de cada aluno. Então eles resolveram ali se unir em 5 pessoas para fazer esse trabalho. E já que era um trabalho extremamente importante, eles decidiram que antes de entregar a parte final para o professor, todos eles iriam revisar a parte escrita. É aí que começa a acontecer uma coisa muito interessante. São 5 pessoas, que, claro, cada uma delas tem o seu enredo, a sua história de vida, a sua história escolar, o que gosta, o que não gosta, a sua forma de expressar a sua ideia no mundo, a sua forma de escrever, a sua forma de enxergar a vida. E todos eles são muito empenhados e estão muito empenhados para entregar um bom trabalho para o professor. A questão é que cada hora que um revisa, percebe que o jeito que o outro falou não está tão legal, porque pode ficar melhor. O jeito que o outro falou não interfere em nada, não está errado, não interfere no conteúdo em si. Traz a ideia que deve ser apresentada de forma coerente, coesa, contudo está estranho. E aí a cada revisão de texto, eles se dedicam muito tempo, já que é um trabalho extenso, para ler e vão cada hora da sua forma reconstruindo o texto para colocar, de uma certa forma, claro, nos seus próprios moldes. Então é uma vírgula que uma forma de representar uma mesma frase de jeito diferente. Enfim, fato é que a ideia central está presente, contudo, cada um deles quer colocar a sua forma de enxergar aquela ideia. Então muda uma vírgula, uma palavra, uma forma de apresentar a ideia, um reajuste no parágrafo, e isso dá uma trabalheira danada. Quando a gente começa a soltar um pouco o controle das coisas e parar de querer impor ao externo, de forma consciente ou inconsciente, a nossa própria visão de mundo e começa a buscar a essência do processo, a gente começa a ter mais energia, porque a gente para de perder tanto tempo com algo que não faz diferença. A essência é a mesma. Cada um estudou bastante nesse exemplo. Cada um sabia bem do que estava falando. Mas o outro não estava falando como eu falo. Então eu fico o tempo todo reconfigurando a forma do outro existir para caber na minha forma de compreender o mundo. Isso é muito sério, porque esse é um pequeno exemplo que acontece muito, né? E que se a gente não começa a dominar, a comandar, a lapidar, a aperfeiçoar o nosso próprio ego, nós começamos a querer impor a tudo, desde as pequenas coisas às grandes coisas, a nossa percepção de mundo. E começa a controlar e se torna alguém extremamente inflexível e com total certeza, muitas vezes, de que a nossa forma de sentir a vida, de perceber o mundo é a melhor forma. Isso faz com que nos tornemos cada vez mais autoritários diante diante o mundo, né? Tentando impor a nossa consciência, como se só o jeito que eu escrevo, como se só as coisas que eu pratico,
como se só a espiritualidade que eu acho relevante, como se só os filmes, as músicas, os livros, as ideias que eu tenho são as adequadas para o melhor no mundo. Isso é uma sombra tão complexa que a gente pode, inclusive, se colocar em situações de se sentir desconfortável diante de uma situação só pelo fato da gente não ter controle sobre ela. Ou querer adiar ao máximo algum processo que já está pronto para ser entregue. Mas eu preciso controlar. Já está pronto, mas eu vou entregar quando eu quiser. Eu vou dar a resposta quando eu quiser. Eu vou falar sim e não quando eu quiser. Eu vou liberar aquela situação quando eu quiser, porque inconscientemente eu sou uma pessoa que gosta de controlar as coisas. E o controle desgasta muito a gente energeticamente porque a gente não tem controle sobre tudo na vida. E gera muita frustração, porque muitas das vezes eu coloco todas as cartas na mesa para mim mesmo, analiso todo o cenário dentro da minha capacidade de compreensão daquele cenário e acho que eu tenho condições de, se eu fizer X, Y, Z coisas, o resultado vai ser controlado. Contudo, quando eu entro num processo de extremo controle e rigidez diante da vida, das experiências, do pensar do outro, eu começo a entrar num processo de inflexibilidade na minha própria vida. Um apego enorme aos meus próprios conceitos, um apego enorme às minhas próprias crenças, um apego enorme aos meus sentimentos dolorosos, ao invés de começar a deixar o processo tomar o rumo que precisa ser tomado para que eu avance no meu percurso evolutivo, no meu percurso encarnatório, no meu autoconhecimento. E toda a energia que eu estava gastando querendo impor àquela situação o meu modelo, a minha forma, o jeito que eu acho melhor, toda essa energia que eu gasto tentando fazer isso, eu poderia estar investindo ela em lapidar a minha necessidade de controlar tudo e todos, inclusive os resultados das coisas. É humanamente impossível controlar tudo. Isso adoece a nossa mente, isso adoece o nosso emocional, isso adoece o nosso físico, o nosso financeiro, as nossas relações, a nossa existência nesse momento, nessa vida. Tudo que está em pequenos espaços de nós, quando a gente começa a observar, é bem provável que ele está se manifestando em grandes espaços também. Então, uma atitude ali que eu estou tentando reformular cada vez mais o texto, e reformulo, e reformulo, e reformulo, e reformulo, e aí o outro vem e reformula, 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 inclusive gerando conflito, porque eu estou tentando impor ao outro modelo que eu acho que é correto, controlar a visão dele de mundo. O outro também tenta fazer isso comigo e eu fico extremamente desconfortável achando que o outro está o tempo todo impondo a minha verdade de mundo dele. Só que eu não percebo que eu também estou tentando impor a ele a minha verdade de mundo. Impor a ele os meus caprichos, as minhas necessidades, o meu enredo, a minha história,
A sua história foi vivida por você porque você precisa cuidar dela. Você precisa cuidar de si. E o outro precisa de viver a história dele, viveu a história dele, porque esse é o enredo de vida dele. Olha a complexidade de um ecossistema natural. Vai numa floresta, entre em contato, vai pesquisar sobre o processo das formigas, vai ver documentário animal. Existe uma complexidade enorme em cada parte que a gente retira da vida natural. E cada minúsculo ser que ele habita está vivendo e interagindo consigo, com as suas necessidades, com as suas fragilidades e colaborando com o meio. E você não é diferente disso. Nós vivemos em um mundo de imposição de ideias. Dentro dos estudos da alquimia dos elementos, isso vai trazendo para nós a necessidade de o tempo todo ter as coisas sobre o próprio poder. E quando a gente age no poder, na imposição de ideias, no controle, no como que o outro não tá vendo isso, ele só pode ter algum problema. Então esse tipo de sensação, a gente tem que analisar se a gente não tá indo para um espaço um pouco de superioridade, sem perceber a vaidade que existe por detrás desses processos. É difícil a gente entender as nossas dores, entender a qualidade e o tamanho delas. Como a gente vai entender do outro? Como a gente vai entender profundamente o enredo do outro e o que trouxe o outro até aqui? Nossa mente é extremamente poderosa. E termos a necessidade de controlar tudo o tempo todo pode fazer com que a gente sabote muita coisa nas nossas próprias vidas. Porque o controle é a necessidade de estar tudo dentro do que eu sei que vai acontecer. E às vezes a gente vai minando as relações, minando a autoestima, distanciando do emocional, secando, nos tornando rígidos, inflexíveis, com dificuldade de aproximar do elemento água, do nosso corpo emocional mesmo. Do amor, de enxergar que eu tenho dificuldade, que eu tenho dores, que é difícil para mim, imagino para o outro, que às vezes nem tá nesse caminho. Dificuldade de contactar com a compaixão. Inúmeras vezes, incontáveis vezes, inclusive eu também já passei por isso. As pessoas chegam para mim no processo terapêutico com um incômodo e com uma tristeza, com uma dor muito grande de ver outras pessoas que elas acham, que elas amam e que elas acham que estão em estado de sofrimento emocional, mental, físico, espiritual. E elas com muita dor
porque elas sentem que se a pessoa ouvisse elas e o que elas têm a dizer, elas mudariam esse estado de sofrimento em que elas estão. E isso angustia muito as pessoas, porque é um momento em que, poxa, eu tenho a resposta e a pessoa não ouve, não quer ouvir, não... E é nesse momento em que eu trago muito para a terapia a necessidade de nós trabalharmos o amor incondicional, a aceitação, a compaixão, o soltar o controle, a compreensão de que quanto mais eu me melhorar, mais eu reverbero no externo. Porque se eu estou tentando controlar a forma do outro pensar, eu estou agindo numa polaridade negativa dos aprendizados do planeta Terra. Só que quando eu começo a desenvolver o meu potencial, eu começo inclusive a me aproximar de uma espiritualidade mais sutil, de um chakra cardíaco mais bem trabalhado, conectar com o eu superior e com os ensinamentos e as compreensões que esse espaço me ajuda a vibrar. Então, cuidado com o controle. Se nós estamos tentando controlar muito o externo, nós podemos estar deixando parte da nossa vida sem controle, ao léu. E às vezes a gente está direcionando a energia para um espaço que não é para estar. É como eu querer disputar uma corrida de cavalos com uma bicicleta. Eu posso ser bom na velocidade, eu posso estar com a melhor bicicleta, os melhores aparelhos, eu posso ter sido treinada pelas melhores pessoas, só que o local de andar de bicicleta é numa competição de bicicleta, não de cavalos. Então eu posso ter toda a capacidade de chegar a um espaço de vitória, só que se eu estiver no local certo. Se eu estou pegando todos os meus equipamentos, que são os melhores, o meu conhecimento, o meu preparo, e colocando ele em um espaço em que eu não posso controlar, eu estou direcionando um quantum, uma quantidade de energia vital para algo que provavelmente vai me gerar frustração, vai me gerar baixa estima, vai me gerar raiva, vai me gerar conflito, vai gerar guerra, vai gerar imposição de ideias, necessidade de impor, sensação de incompreensão. Por quê? Porque essa é uma gigantesca energia potencial colocada em um local inadequado. E se esses estudantes do grupo de 5 pessoas tivessem feito ali sua primeira análise, percebido que o trabalho tá bacana, tá levando a essência, tá de qualidade, cada um deixou o seu rastro, a sua linguagem, a sua expressão mais profunda naquilo que eles se dedicaram a fazer. E as outras 5 horas que eles perderiam, cada um deles fazendo mais do mesmo,
E se eles pegassem toda essa energia vital e investissem em algo que trouxesse mais felicidade? No descanso, num hobby, algo que fizessem eles vibrarem mais alto. É bem provável que eles chegariam muito mais bem preparados para a apresentação daquele trabalho, muito mais energizado para outras demandas do dia deles, que não é só uma disciplina, são várias. É a casa, é a família, é o corpo, é a mente, é o espírito, é as emoções. Existem vários setores. Para distribuir melhor essa habilidade intelectual e emocional. Então, solta um pouquinho o controle. Testa, vê no que dá. Controlar tudo e todos o tempo todo gera muito desgaste, cansa, frustra, abaixa a estima. Porque começamos a nos sentir mal com a gente mesmo, com o outro, com a vida, com o mundo, porque a gente começa a desequilibrar muito as nossas emoções. Baixa a imunidade, abre o físico para receber inúmeras desordens, doenças. Inclusive, eu poderia estar investindo essa energia para lidar melhor com uma situação que me exige estar melhor com o meu físico, mas eu gastei energia demais tentando controlar o incontrolável, tentando impor a vida, tentando responsabilizar o externo pelo que eu estou construindo na minha própria vida. Porque quanto mais eu tento impor ao externo a minha verdade, mais eu estou olhando para lá e menos para cá. Pensa nisso. Comenta aqui nesse vídeo, curte aí para ele chegar a mais pessoas, fala aí o que você achou, o que você sentiu. Conseguiu enxergar esses pequenos ou grandes necessidades de controle em você? Deixa essa informação entrar. Se chegou para você não é à toa, né? Um abraço. Se deixe fluir mais. Permita-se.